Troca de jogadores entre Sport e Bahia para a sequência da temporada. No vídeo de hoje quero falar sobre 3 possibilidades, tanto do interesse do Bahia em contar com o volante Fábio Matheus, quanto também do Sport, do lateral Cicinho, e outras possibilidades dentro do elenco do Bahia, com bons jogadores que perderam espaço, com o técnico Rogério Ceni nas últimas rodadas, que podem sim reforçar a outros clubes na sequência do ano e até mesmo colocar nesse negócio, com jogadores melhores, enfim, uma possibilidade mais vantajosa para o Leão. Da mesma forma, quero falar sobre esses outros 2 jogadores, até quando vão seus contratos, valor, multa rescisória e o que eu penso também sobre para o melhor, né, do Sport, visando a sequência da Série B, onde o Leão precisa voltar para a Série A. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir a playlist do Sport, que eu vou deixar para vocês completa na tela final. Eu me chamo Guilherme, esse daqui é o canal Futebol Team, aqui gravamos diversos conteúdos sobre o esporte, tanto de notícias, atualizações, saídas também, vou deixar outros conteúdos na tela final. Eu que sou torcedor do Goiás, tem um canal do Verdão que ele chama Goiás News, tá? Os canais são separados, eu vou deixar o link do outro também aqui embaixo na descrição. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esta possibilidade de troca entre jogadores, né, do Sport e também do Bahia para a sequência do ano. Esta informação do Sport ter o interesse em contar com o lateral direito Cicinho foi divulgada pelo jornalista Vene Casagrande, ainda na última semana, falando inicialmente sobre o Cicinho, né? O Sport que precisa assim se reforçar nessa posição de lateral direito. Não é assim, digamos, o lateral mais completo do futebol brasileiro, ou por exemplo com a possibilidade de revenda, já que vendeu aí o Pedro Lima, né? Então neste momento o torcedor também fica com aquela exigência de ser um jogador com possibilidade de revenda futura. Não seria o caso do Cicinho, porém olhando a realidade hoje do Leão, de Série B do Campeonato Brasileiro, acho que é um jogador que ainda tem linha para queimar e com toda certeza seria um lateral titular e passando uma responsabilidade, uma confiança. O contrato dele a princípio é só até dezembro desta atual temporada. O jogador de 35 anos que tem nacionalidade búlgara também, né? Ele jogou por muitos anos lá na Bulgária, vestindo a camisa do Ludogorets. Aqui no Brasil ele é revelado ainda pelo Clube do Remo, lá em 2007, passa no Juventude, Brasiliense, Ponte Preta, Santos entre 2013 a 2015, né, aquele Cicinho, não confunda com o Chiquinho, né, acho que aquele Chiquinho aí Santa Cruz, Fluminense, Santos é dessa mesma época aí também, mas o Cicinho é outro jogador. No Brasil, acho que a melhor temporada dele foi em 2014, pelo Santos, 58 jogos, 1 gol e 1 assistência. É um lateral direito mais defensivo, né? Se a gente pegar os números dele, tanto aqui no Brasil quanto também na sua passagem no futebol europeu, foi um jogador com poucas assistências ou gols marcados. Pela seleção da Bulgária também ele jogou 7 vezes dentro desse período, né? Ele ficou lá na Bulgária entre 2015 até a metade do ano passado. O ano dele lá na Bulgária com mais gols foi em 2020, onde ele marcou 4. No restante marcava uma assistência, 2 assistências, então assim, não é um jogador de muito destaque, exceto ali pelo Santos e pela Ponte Preta, onde fez uma boa Série A na temporada também de 2012. Pegando os números hoje no Bahia, vou deixar para vocês também aqui o mapa de movimentação do Cicinho, segundo o SofaScore, na Série A do ano passado, né, a primeira competição que ele disputou, vestindo a camisa do Bahia, uma nota média de 6,64 na primeira divisão, não foi bem, não conseguiu engatar ali uma grande sequência, passando confiança. Nesse ano são 14 jogos, sendo 4 deles no Campeonato Brasileiro e uma assistência apenas na Copa do Nordeste. Dos 14 jogos que ele realizou, foi titular em quantos? Em 14? Tá certo, em 14 deles, né? Mas agora o Gilberto acabou assumindo essa titularidade na lateral direita do Bahia. Aliás, acabei falando errado, peguei os números aqui do Cuesta, né? Perdão. Tá certo, né? Do Cicinho, eles têm o mesmo número, meu Deus. 4 jogos no Brasileirão, só que ele foi reserva, né? Nos que ele acabou participando do Brasileirão. Ele só foi titular em 6 da temporada, então tá certo. Acabei confundindo aqui os dados. O Cicinho, que nos últimos jogos ficou no banco de reservas, deve sim deixar o Bahia, que tem um elenco curto, mas tem alguns jogadores que não vêm ganhando espaço. Então acho que é um jogador que com certeza ajudaria nesse momento. É experiente assim como o Rosales, então é difícil a gente cravar que seria um jogador de nível técnico muito superior, mas que para a realidade da Série B acho que ainda pode agregar. Ainda assim o torcedor fica com essa pulga atrás da orelha, com a possibilidade, por que não, de comprar um jogador mais valioso e até mesmo pensando em uma possibilidade de revenda futura. Para resolver agora, acho que o Cicinho
dá conta sim tranquilamente, tá? E nesta troca envolvendo, por exemplo, uma outra joia, que seria no caso o Fábio Matheus. Não é algo assim certeiro que vai acontecer, nada disso, tá? Apenas uma possibilidade, já que o Sport tem um interesse em um jogador do Bahia e o Bahia, da mesma forma, quer contar com o Fábio Matheus. 21 anos de idade apenas, ele que tem vínculo até o final de 2026, tá? Na Ilha do Retiro, esse é o atual contrato do Fábio Matheus. Teve uma proposta recusada do ano passado do futebol do Chipre de 8 milhões de reais. Então foi uma primeira proposta oficial, né, recusada pelo Sport. Assim que ele sobe para o elenco profissional, renovou o seu contrato, teve uma valorização salarial. Pelo que eu pesquisei, eu não consegui encontrar o valor da multa rescisória, mas com certeza o jogador, o Sport está sim bem resguardado dessa situação, não vai sair por 2, 3, 5 milhões de reais, não é essa a multa rescisória do Fábio Matheus. Então, quanto isso, torcedor, né, enquanto a isso, ele pode ficar tranquilo. A possibilidade de troca, com toda certeza, pode acontecer, talvez um empréstimo, com o Bahia pagando 100% dos salários do Cicinho, mas também com a compensação financeira. Vale lembrar que o Fábio Matheus, desde o ano passado, está na mira do clube de Salvador. Neste ano, são 28 jogos e um gol marcado, mas não vem sendo, assim, digamos, uma unanimidade com o Sosso. Dos 8 jogos que ele jogou até aqui na Série B, foi titular apenas em 4 deles. Das 28 partidas na temporada, somente 13 como titular, né? No último jogo contra o Botafogo também apareceu na escalação titular, jogou aí 56 minutos, mais 54 contra o Ceará, 90 contra o Mirassol. Nas últimas rodadas, de fato, vem ganhando espaço. Contra o Goiás também participou dos 90 minutos. É um jogador muito interessante, tá? Eu, sendo diretor do Sport, enfim, eu sei que o Sport não é o Manchester City, então assim, não dá para segurar todos os jogadores. Só que o Fábio Matheus eu não venderia nesse momento, até porque a janela de transferências da Europa ela vai voltar a abrir, então por que não pensar em negociar com um clube europeu? Mas se ele terminar essa Série B sendo titular, vocês podem garantir, tá? Pode ter certeza disso. Ele será um jogador muito mais valioso do que nesse momento. E vamos imaginar um cenário otimista, o Sport subindo para a Série A do ano que vem, com o Fábio Matheus sendo titular. Quanto valeria, por exemplo, o Fábio Matheus com 22 para 23 anos de idade, sendo um volante titular, canhoto, diferenciado nessa saída de bola em uma primeira divisão? Eu arrisco a dizer para vocês que no mínimo 20 a 30 milhões de euros. Então assim, eu seguraria o Fábio Matheus. Não precisa vender agora, o cara tem a cabeça no lugar, quer continuar no esporte também, a não ser que o Bahia ofereça algo muito fora da curva. Pode deixar o seu pitaco também sobre esse assunto. Para você apostar no próximo jogo do esporte, é na Esportiva VIP. Lá você encontra todas as cotações do Leão para esse jogo contra o Guarani. Vitória do esporte fora de casa pagando 2,34 a cada real apostado. O empate a 2,90 e vitória do Guarani em casa 3,5. Você pode apostar também na chance dupla, por exemplo, o empate ou vitória do esporte pagando 1,24 lá na Esportiva VIP, e o empate devolve a aposta com uma aposta, né, no esporte, pagando 1,56. Essas e todas as outras odds você pode apostar em outras centenas de possibilidades também no decorrer da partida, escanteios, gols e muito mais você encontra na Esportiva. E a sequência também da rodada na Série B do Brasileirão, da Copa América, Eurocopa, a Série A do Campeonato Brasileiro é da Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix, sem burocracia. O link você encontra logo aqui abaixo no primeiro comentário. Completando o nosso vídeo de hoje, eu também quero falar sobre outros jogadores dentro desse elenco do Bahia que estão encostados ou pelo menos jogando bem menos do que deveria, na visão aí pelo menos do torcedor, do valor investido nesses jogadores, e que podem entrar também, por que não, em uma possibilidade de troca para contar com o Fábio Matheus. O primeiro deles, o zagueiro Cuesta, né, o Vitor Cuesta, argentino, 35 anos de idade, no Brasileirão só entrou em campo 4 vezes. Até aqui, o jogador de 35 anos de idade ficou no banco de reservas nas últimas 4 aparições e não jogou, né? Aquele mesmo ex-Botafogo, Internacional e Independente no futebol argentino, tem também passagem pela seleção do seu país. Vem jogando pouco, acho que seria um bom zagueiro pela esquerda, esporte que precisa sim reforçar o seu sistema defensivo. Assim também como o David Duarte, gosto muito do David, de 29 anos, revelado inclusive pelo Goiás. No Brasileirão ficou no banco de reservas em quase todos os jogos, porém não vem jogando, né? Não entrou em campo nenhuma vez na Série A, e na temporada em geral são 10 partidas e 2 gols marcados. Contrato também até o final do ano que vem, ele que pertence de fato ao Bahia, tem passagem pelo Goiás, foi muito bem inclusive na Série A, também na Série B de 2021 e pelo Fluminense. É óbvio que falando de Bahia, de esporte, o torcedor acaba lembrando
do Luciano Juba, não tem como, né? 24 anos de idade. No Brasileirão ele vem sendo uma peça importante, são 13 jogos até aqui com uma assistência. É um jogador muito mais caro, né? Tem esse vínculo até o final de 2027, não vejo como muito plausível uma saída nesse momento. E outro atacante que, na minha avaliação, esse sim poderia agregar, não é uma negociação assim, digamos, de extrema dificuldade, seria do Rafael Ratão. Ponta direita, ponta esquerda, jogador de muita velocidade, drible curto, parte para cima da marcação. Eu gosto do Ratão, foi bem inclusive na Série A do ano passado. Nesse ano acabou perdendo um pouco de espaço, né? Somente 3 jogos no Campeonato Brasileiro, com 1 gol marcado, vem ficando no banco de reservas, né? Ele esteve nessa condição nos últimos 5 jogos, porém não atuou. Foi bem no Campeonato Baiano, são 6 gols em 18 jogos até aqui. O Sport que precisa também reforçar, né, o seu ímpeto ofensivo. Acho que o Ratão seria uma boa escolha. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Também tem o Iago Felipe, quase que me esqueço dele. O Iago Felipe nesse momento está na mira do Goiás, do Vitória. Também nos últimos 4 jogos ficou no banco e não jogou. Tem contrato no Bahia até o final do ano que vem. 22 jogos, 2 gols e 1 assistência. Jogadores Goiás, Fluminense, Vitória, Figueirense e Botafogo. Eu gosto muito do Iago Felipe também. Acho que para uma realidade de segunda divisão seria um excelente jogador. Tá? Então há sim possibilidades, se o Sport pensar, por exemplo, em não trocar só por um jogador, enfim, colocar mais opções, né, abrir o leque para uma possibilidade de troca. Existe sim dentro do elenco do Bahia. Obviamente não são os melhores jogadores do esquadrão, mas olhando a realidade de Série B do Campeonato Brasileiro, acho que podem ajudar. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e fazer a sua aposta na Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix, sem burocracia, o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera! E o link tanto, né, do canal do Goiás, né, o Goiás News, na descrição, e a playlist do Sport aqui na tela final.